Essa história começa em 1689 nos Estados Unidos, em Massachusetts, uma cidade chamada de Salem. Naquela época, na região costeira, os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra dos 9 Anos contra a França. Essa guerra causou a destruição de alguns vilarejos e povoados menores, forçando os sobreviventes a se refugiarem em Salem, que era a única opção disponível. Com a chegada de tantos desconhecidos vindos de lugares diferentes, começaram a surgir conflitos e problemas na cidade. Algumas pessoas chegaram sem nada e se tornaram mendigas, enquanto outras tiveram que lidar com diversos desafios. Em 1689, Samuel Pérez foi nomeado como ministro puritano de Salem, tornando-se um líder importante na cidade. Como ministro, ele era responsável por liderar a congregação em serviços religiosos, além de ensinar e orientar os membros da igreja em sua fé e prática. Toda essa história de bruxaria começou quando a filha e sobrinha de Pérez, Elizabeth e Abigail, além de outra garotinha chamada Imputna, começaram a se contorcer e gritar sem motivo aparente. Elas foram interrogadas e acusaram Tituba, Saragud e Sarah Osborne. Tituba era uma que pertencia à família do reverendo Samuel Parris. Ela foi uma das 3 primeiras mulheres a serem acusadas de bruxaria. Tituba confessou a prática de bruxaria após ser interrogada pelos magistrados. Quando foi interrogada, disse que havia muitas outras bruxas à solta na cidade, e suas confissões ajudaram a alimentar a histeria coletiva que se espalhou pela cidade na época. Saragud era uma mulher pobre, viúva e considerada estranha pela comunidade. Ela trabalhava para sustentar seus filhos. Saragud negou veementemente as acusações, mas acabou sendo condenada e enforcada em 19 de julho de 1692. Sarah Osborne era uma mulher idosa e pobre que vivia em Salem. No julgamento também negou veementemente as acusações, mas acabou sendo condenada e morreu na prisão antes de ser executada. Enquanto Saragud estava presa esperando sua execução, ela deu à luz a uma menina na prisão, mesmo sendo um bebê recém-nascido. Já foi considerada uma bruxa pelos habitantes de Salem. Felizmente, o bebê foi salvo graças à intervenção do xerife George Corvin, que a levou o bebê para ser criada por uma família adotiva. Após o julgamento de Tituba, Saragud e Sarah Osborne, a histeria coletiva em Salem aumentou, e as acusações de bruxaria se espalharam rapidamente. Mais pessoas foram acusadas e presas, e muitos dos acusados foram forçados a confessar sob tortura. O julgamento das bruxas de Salem durou vários meses e resultou na condenação e execução de 20 pessoas. As vítimas incluíam homens e mulheres, jovens e idosos, ricos e pobres. George Burroughs, um ex-ministro puritano, também foi acusado de ter usado seus poderes de bruxaria para influenciar e controlar outras pessoas, e também de ter assumido a forma de animais como um cachorro e um pássaro. Além disso, ele foi acusado de ter liderado um grupo de bruxas em rituais satânicos, incluindo a celebração de missas negras. As acusações foram baseadas principalmente em testemunhos de outras pessoas que afirmavam ter visto ou ouvido falar dessas atividades. Apesar de Burroughs ter negado todas as acusações, ele foi considerado culpado e enforcado em 19 de agosto de 1692. Segundo relatos da época, Burroughs surpreendeu a multidão presente, recitando a oração do Senhor em voz alta, sem nenhuma hesitação, enquanto aguardava sua execução. Alguns espectadores que antes o haviam acusado de bruxaria agora acreditavam que ele era inocente, já que um verdadeiro servo do diabo não seria capaz de recitar a palavra de Deus com tanta facilidade. Outros ainda acreditavam que ele era culpado e que sua recitação era apenas uma forma de enganar a todos. Apesar disso, Burroughs manteve sua inocência até o fim e sua coragem diante da morte fez com que muitos o considerassem um mártir da justiça divina. Um influente líder religioso chamado Increase Mater desempenhou um papel importante no fim dos julgamentos das bruxas de Salem, pressionando as autoridades locais a pararem as condenações e execuções. Ele era presidente da Universidade Harvard e um defensor dos puritanos e suas crenças religiosas. Maria Mater, esposa de Increase, foi acusada de bruxaria durante os julgamentos das bruxas de Salem porque, segundo as acusações, ela teria utilizado seus poderes sobrenaturais para afetar a saúde mental de várias pessoas da cidade através de sonhos. Além disso, ela também foi acusada de ter assinado um pacto com o diabo e de ter participado de rituais e cerimônias demoníacas. No entanto, ao contrário de outras pessoas acusadas, Maria Mater foi rapidamente inocentada devido à sua posição social privilegiada e à intervenção do marido.
Increase Mater, que era um influente ministro puritano, defendeu publicamente a inocência das pessoas acusadas de bruxaria e, posteriormente, pressionou o governador William Phips a encerrar os julgamentos e libertar os prisioneiros. Em 1693, o governador Phips dissolveu o tribunal responsável pelos julgamentos de bruxaria e concedeu perdões às pessoas que haviam sido condenadas. Mesmo porque a maioria das acusações era baseadas em visões ou sonhos de moradores da cidade. Essas histórias destacam a gravidade das acusações de bruxaria em Salem e como elas afetaram pessoas inocentes. Muitas das vítimas eram membros respeitados e valorizados da comunidade, mas foram condenados e executados sem qualquer prova concreta. A caça às bruxas de Salem deixou uma marca duradoura na história americana e serve como um lembrete sombrio da importância da justiça e da equidade. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like.